A Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma lei instituída em 2010 que estabelece diretrizes para os setores públicos e privados gerenciarem os seus resíduos gerados. Através dessa política, é exigido que as organizações sejam transparentes, buscando a redução na geração de resíduos, o aumento da reciclagem, a reutilização e destinação ambientalmente adequadas e a prática de hábitos de consumo sustentável. A PNRS também influencia nos negócios ao dar valor econômico ao resíduo, que não é mais visto como algo sem utilidade, e sim como algo rentável, que promove a socialização e a cidadania, além de ser um gerador de trabalho e renda. Ela não deve ser vista apenas como uma obrigação para os fabricantes, importadores, distribuidores e vendedores destinarem corretamente os seus resíduos, mas deve ser entendida como um instrumento que influencia positivamente seus negócios. Hoje, o Brasil possui uma lei que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS. A Lei nº 12.305 foi sancionada em 2 de agosto de 2010. E é um importante instrumento que traz muitos benefícios, principalmente para as empresas. Além do mais, coloca o país no caminho da melhoria da qualidade de vida, da preservação ambiental e da sustentabilidade. Então tá, boa noite, boa tarde, bom dia, olá a todos. Estamos aqui para mais um Base Ambiental, que é uma iniciativa Save Soluções, competência, seriedade, experiência em processos produtivos, processos químicos e ambientais, segurança do trabalho e sistemas de gestão integrados. Estamos aqui na casa da Pad Launching, fazendo suas ideias passando das nuvens, com apoio da nossa querida e amada rádio Frida Rock, uma rádio empoderada. Hoje tem aqui comigo um grande amigo, o engenheiro ambiental Thiago José Pereira Neto, que é graduado em Engenharia Ambiental pela UBRA, aqui em Canoas, especialista em Engenharia e Segurança do Trabalho e mestre em Avaliação de Impactos Ambientais pelo La Salle. E aí vem o currículo dele, que é meio gigante, mas é excelente de falar para a gente entender a nobreza. É executivo do Conselho de Meio Ambiente do CODEMA,
de Porto Alegre, Conselho da Agroindústria, Conagro, da Fiergs, atuando na área de promoção e defesa de interesse setor industrial, representa a Fiergs no Conselho Estadual de Meio Ambiente, no CONSEMA. Atualmente preside a Câmara Técnica do Controle e Qualidade Ambiental do CONSEMA. É membro da Junta Superior de Julgamento de Recursos e Infrações Administrativas Ambientais aqui no Estado. Tem a atuação em diversos fóruns da Confederação Nacional da Indústria, CNI, dentro deles a Rede de Resíduos Sólidos, Rede de Recursos Hídricos e a Rede de Economia Circular. Trabalhou no GT, no grupo de trabalho da CNI, que elaborou o documento Proposta para a Indústria para Aprimoramento do Licenciamento Ambiental, ou seja, representa as empresas de todo o Estado em várias demandas dentro do Estado do Rio Grande do Sul. É um dos autores do Manual sobre Toxicidade de Efluentes Industriais, publicado pelo CODEMA. Eu me lembro desse evento aí, depois eu até comento. Também é consultor de negócio, projeto de inovação tecnológica e sustentabilidade. Tem mais de 15 anos de experiência no setor industrial e na formulação de políticas públicas ambientais. E aí, de brinde, atuou como professor do curso de Engenharia Ambiental da UBRA, da Universidade La Salle, e ele não botou aqui, eu lembrei ele depois. Também foi coordenador do curso de Engenharia Ambiental da Uni La Salle. O Thiago é um dos profissionais da área de Engenharia Ambiental de grande renome que eu conheço. Eu costumo brincar, eu conheço alguns engenheiros ambientais de grande destaque no estado do Rio Grande do Sul. Um é o Thiago, o outro, eu não vou citar o nome, mas ele sabe quem é, que é um dos amigos conosco, né? Não vou citar hoje, eu vou ver se eu trago ele para falar de outros em outro programa. E a ideia é de trazer o Thiago aqui, como o Thiago está fortemente envolvido não só com o Conselho Estadual de Meio Ambiente, mas também representando as indústrias de uma forma geral, não só no estado do Rio Grande do Sul, mas no Brasil, dentro do CONAMA, dentro do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Ninguém com mais propriedade para falar de resíduos sólidos do que tu. Esse programa aqui é um programa que segue, a gente está trabalhando com os eixos de saneamento e a ideia é trazer, vai ser vão ser alguns programas aqui sobre resíduos sólidos. E ninguém melhor do que tu para começar. Muito feliz da tua presença aqui. Um grande amigo de vários anos e um grande profissional, cara. Valeu, Luciano. Muito obrigado aí, cara. Primeiro, né, uma saudação a todos que estão nos acompanhando aí. E depois, Luciano, dizer que é um prazer estar aqui contigo. Fiquei muito honrado aí, lisonjeado com o convite. A gente já tinha conversado, já tinha de alguma maneira antecipado aí que eu estaria dentro desse projeto, um belíssimo projeto aí, o Base Ambiental. A gente cumprimentar pela coragem, pelo ímpeto, né, da iniciativa de trazer informações ambientais qualificadas para o público. E isso é muito nobre da tua parte, com todos os trabalhos que você faz, com toda a tua agenda empresarial, de consultor. Você separa um tempo da tua rotina, do teu planejamento para, de alguma maneira, trazer informações qualificadas aqui para os nossos ouvintes, enfim. E, cara, a educação ambiental é realmente a base. A gente vai falar um pouco disso hoje no decorrer do nosso assunto, né? Não tem como não falar de resíduos sem falar de educação ambiental. Mas, cara, parabéns aí demais, sucesso pro teu programa, que essa seja as primeiras edições de muitas que venham por aí. E conta comigo sempre que precisar. Um prazer estar aqui. Vamos embora, vamos começar Tá certo. A tratar desse tema aí, desses tais resíduos sólidos aí, né? Tá. A gente está trazendo esse ponto, a gente começou um trabalho aqui conversando muito sobre o saneamento, os últimos episódios aí. E um dos eixos é o resíduo sólido, tá? Muitas pessoas não entendem como um eixo básico do saneamento o resíduo. Quando a gente fala de saneamento por grande massa, por grande público, o entendimento deles é que o resíduo sólido não se percebe. É aquela história de eu tenho minha roupa, não sei, eu tenho a roupa suja, deixo no banheiro, ela parece limpa e dobrada dentro do roupeiro. Se entende muito saneamento básico a parte de esgoto, tanto que se vende isso. Os governos, de forma geral, vendem que quando se fala de
saneamento básico se fala de esgoto. E é importante a gente trazer isso. Como é que a gente pode explicar o resíduo, fazer as pessoas entenderem, enxergarem isso na tua ótica, como o resíduo sólido está no eixo de saneamento? Como didaticamente tu, tanto envolvido com indústria e com todo esse traquejo, dando aula, como é que a gente consegue fazer as pessoas perceberem isso? Não só nós técnicos. Ah, legal, Luciano. É um grande desafio mesmo, cara. E de fato, assim, o saneamento ele é composto por 4 grandes eixos, né? O saneamento ambiental. Então, desde 2007, quando nós tivemos a criação de uma política específica de saneamento, que inclusive foi atualizado ano passado pelo Marco Legal de Saneamento, 4 eixos foram incluídos na agenda de saneamento ambiental e muito vinculado à agenda das cidades, né? Então nós temos o eixo do tratamento de esgoto, que tu bem citaste, mas a gente também tem a questão do abastecimento de água, né, que pouco se fala pelos índices de abastecimento de água satisfatórios que a gente tem, principalmente aqui na região sul do país. Temos a questão de drenagem urbana, que a gente só lembra quando chove muito e alaga a nossa rua, e muitas delas, inclusive por causa da destinação inadequada de resíduos, diga-se de passagem. E aí, para fechar, é o grande tema nosso, né, a questão dos resíduos sólidos. É difícil, né, Luciano, levar essa informação em massa ao público, uma conscientização em massa, porque, como tu bem citaste, muito se coloca, a sociedade acha que o lixo ele finda quando se coloca na lixeira, né? A água ela acaba no ralo da pia, né? E a gente não dá bola, não quer mais saber, ou não quer mais saber, não se desinteressa, não tem mais informações, não quer saber para onde vai. E eu acho que a gente acaba pecando de alguma maneira com esse tipo de atitude, porque deixamos de ter atitudes e ações de cidadania, né? Essa é a verdade, né? Os deveres nossos de proteger o meio ambiente, de alguma maneira de fazer a sua parte, contribuir em reduzir o seu impacto ambiental, ele é necessário e ele deve ser realizado por todo e qualquer cidadão. E o que passa é que a agenda ambiental, embora tenha ganhado um destaque maior nos últimos anos, né, era muito difícil você, na década de 80 e 90, você ligar a TV e ouvir notícias sobre resíduos, ouvir falar sobre reciclagem na TV. E hoje a gente ganha um espaço maior em relação à presença, principalmente como uma forma de marketing de atingir o consumo, né? Tem um público que se interessa em saber de que forma os materiais que ele está consumindo são produzidos, né? Quais são as composições desses materiais, qual que é o fim, né? Depois que eu usar ele, o que vai ser feito. Esse entendimento é complexo, né? É complexo. Quando fala entre nós técnicos aqui, o entendimento fica... já está incutido, já está no nosso sangue. Mas para as pessoas entenderem, o resíduo é classe 1, isso aí é tóxico. Não, mas como é que vai ser tóxico? Se eu tinha um celular agora, na hora que eu descartei, ele vira tóxico. Por que antes ele não era? Com onde vai? E na verdade eu costumo colocar, né, as ações de educação ambiental ela tem que ser simples, né? As pessoas não precisam conhecer a complexidade que é a gestão, né? Elas têm que saber qual é a postura e o que ela precisa fazer com o lixo que ela gera, né? E qual é o papel dela, né? Se é um resíduo reciclável ou não, como descartar, se é um resíduo orgânico, né? Entender como é o sistema de coleta, de gestão de resíduos do seu município, né? Quais são as rotas de coleta seletiva, que dias a coleta seletiva passa na frente da sua residência, né? O interesse em buscar essas informações. E eu vejo que nós estamos avançando nisso, né, Luciano? Mas talvez em passos aí muito tímidos ou até mesmo atrasados, né? As escolas públicas começam a trabalhar mais esse tema, a informação está mais disponível, mas ainda eu participo de grupos de educação ambiental e talvez eu tenha que trazer isso com mais ênfase. Já tivemos alguns educadores ambientais aqui, biólogo, pedagoga. A Inês esteve recentemente aqui, nós falando do evento do Fórum Rio Sapucaia. E para mim parece que tem uma distância muito grande
da educação ambiental e do que acontece mesmo. Porque se fala, é que nem quando a gente era mais novo e estudou matemática. Então, eu não gosto de matemática. Muita gente não gosta de matemática. Por que os engenheiros gostam? Não, porque o engenheiro acaba entendendo o porquê da matemática. Talvez o conceito esteja em a gente pegar e mostrar o porquê. Não assim, nós temos que preservar as aves, nós temos que preservar as árvores. Mas a gente sabe que o impacto na saúde, cada vez sabe mais, que o impacto da saúde decorrência do maus tratos ao meio ambiente é ligado diretamente à alteração de vetores, essa história toda. Eu acabo trazendo para cá, como também a gente pode pegar, ainda dentro do eixo de resíduos, como é que a gente pode pegar e melhorar esse conhecimento. Com as gerações mais novas, tudo bem, eu tenho visto um movimento, continuo adorando participar de feiras, né? Eu vou nas feiras, agora fiz 4 avaliações essa semana aí. Tá? Eu adoro isso, porque eu adoro ver a gurizada querendo botar para fora o conhecimento, entendeu? Acho que é o caminho de fazer ciência ainda é na base, e não é em todo lugar, né? Eu participo em feira em Taquara, em Parobé, em São Leopoldo, Novo Hamburgo, mas em Canoas eu não vejo nada. Isso é sinistro, né? Estou em São Leopoldo e eu não vi feira nenhuma aqui de incentivo, certo? Nós temos um grande projeto em Canoas de educação ambiental, bem legal, mas também a ser implantado. Sim, fica muito no plano, faz o e aí tem que ter uma manutenção do modelo gestor atual, porque daí a tal da vaidade política, né? Esse ano eu tenho que mudar isso aqui, não dá mais, porque isso aqui era do outro governo, essas baboseiras que a gente vê ao longo da vida. A cultura política, né, do poder executivo com esses tipos de vaidades atrapalham demais, né? Que tanto a gestão na área ambiental, seja ela de qual temática que a gente escolher aqui para discutir, resíduos, esgoto, cuidado com praças e parques, água, enfim, ela passa por um programa de gestão de governo, né? Você não consegue em 4 anos iniciar e concluir, né, um programa, uma ação, até porque ele é contínuo, né? Que você planejar, tanto que os horizontes dos programas, por exemplo, né, a gente estava... ia começar comentando isso, mas a gente acabou pegando um outro viés aqui na conversa. Mas a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos que você comentou no início, né, ela é muito jovem frente à história, né, do país que nós temos, né? Então, assim, é muito difícil você ter isso muito enraizado dentro da gestão pública da maioria dos municípios, né? Grandes municípios, claro, o volume e a quantidade de resíduos fizeram com que muitos se organizassem antes da política existir. Mas ela ficou 19 anos dentro de um congresso em debate, né? Demorou aí 21 anos para poder sair do papel. Para poder sair. Então nós tivemos aí, desde a data do protocolo da entrada do projeto de lei, até 2018, mais ou menos ali uma média, quando pouco se discutiu e pouco se quis trazer uma pauta do Brasil, estabelecer uma lei, regras para a gestão de resíduos, seja ela qual for. A gente está falando muito do urbano aqui, embora o industrial, por exemplo, outros tipos de resíduos já eram controlados dentro de um instrumento que se chama licenciamento ambiental, que eu acho que é outro ponto que a gente pode explorar aqui. A parte do resíduo urbano, não. Tanto que em 2010, quando saiu a nossa primeira lei, a Lei Mãe da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o primeiro ponto que ela estabeleceu, e com grande polêmica, era o fim dos lixões em 4 anos. Né? 4 anos. Ou seja, lixões, quem não sabe, abrir um buraco no chão, o que muitos faziam na praia, né, com o papelzinho do picolé. Né? Nem enterrava, às vezes ficava ao léu, né? Pega o dedão do pé ali, abre um buraco na areia, bota. O lixão é isso, né? Nós ainda temos 3 mil lixões ativos no país. 60% do resíduo ele é descartado. Não vou dizer correto, ele é disposto corretamente. Ele é colocado em um buraco
vamos supor, vamos, né, Melhorado. tentar traduzir aqui, né, para quem não vou entrar em tantos termos técnicos, tá? Me perdoa os colegas aí que são técnicos da área, né, ouvindo eu falar, mas de fato, né, trincheiras, talvez eu vou usar essa terminologia mais adequada, abertas com controle, impermeabilizando para você não contaminar a água, não criar vetores, tem determinados controles. Isso é o que a gente faz bem, né, em 60% do resíduo que é gerado. Os outros 40% estão numa trincheira que tem algo que olham lá para ver se está tudo bem, alguma coisa, mas tem seus problemas. E outra parcela vai disposto em céu aberto, né, vertendo chorume aí, que é o material gerado da degradação do resíduo, que é um líquido, né, que quem deixa muito lixo, né, na sua lixeira e vai tirar depois, sente aquele odor, aquele licor escuro, né, aquela água no fundo é um processo já de degradação avançado. Então isso aí em grandes quantidades, né, o Brasil gera 79 milhões de toneladas de resíduo ano, né. Então a gente esses números oficiais, ou seja, números informados, fora que a gente não sabe. Desses 79 se coleta 72 milhões. Então, veja tudo bem, isso é informado. Eu adoro isso porque é um informado, né? Tem outros... Quem estuda muito na área, a gente descobre que às vezes o informado não é o real. Não é. Então, tem quase 7 milhões que a gente não sabe o que se faz, né? E aí, nesse interim, né, de 2010 para cá, os órgãos públicos, o poder executivo e parte da sociedade começam a pressionar os municípios para se estabelecer programas de coleta seletiva, né, programas realmente de disposição adequada do seu resíduo, e começa a se estabelecer uma gestão complexa, começa a se demandar profissionais capacitados para isso, né? A população começa a se interessar e a querer cobrar, entender um pouco mais disso, e um dos temas de casa que os municípios começam a ter a obrigação de fazer aí voltando ali para onde a gente parou, no meu parênteses aqui, os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, ou seja, vamos planejar, né, o que nós vamos fazer com o resíduo, e esses planos têm horizontes de 20 anos. E nenhum gestor público fica 20 anos no poder. Então, assim, as vaidades precisam cair, esse planejamento precisa ser estabelecido com muita parcimônia, com muita tecnicidade, com muito, eu vou dizer, humildade, porque existem muitos planos ambiciosos que você olha, se assusta e ele vai para a gaveta. Então, o que é importante, acho que é o grande desafio, é você fazer planos que haja um pacto entre os governos de dar continuidade a esse plano, porque ele é participativo, ele é feito por toda a sociedade, todos os governos, enfim, chefes de Estado, todos podem contribuir, e dentro dessas amarras se estabelecer, sim, atividades execuíveis e que ele consiga ser executado, seja para a educação, seja para a gestão, seja para a operação da mecanização de coleta, seja para o descarte adequado e principalmente a potencialização da reciclagem. Né, gerar oportunidades, gerar uma cadeia econômica, valorização dele, reaproveitamento de materiais, né? É algo complexo. Acho que eu tentei falar um pouco de tudo aqui, né, Luciano? Mas eu vi. Separa aí, eu dei uma passagem geral aqui pra galera. A ideia é agora a gente começar a dissecar isso, tá? Vamos lá. Explica para nossa audiência o que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tá? Por que a lei foi criada? Tu fez um ano passado, que nem tu disse, fez global. A gente entende que teve um grande problema de resíduos, que ainda há, né? Na verdade, com o aumento da população, cada vez tu tem mais resíduo. Então, assim, foi criada com qual intuito? Eu gosto muito de tocar nesse... no intuito da política nacional, porque ela tem uma necessidade, mas aos meus olhos... Vou tentar não ser polêmico, no programa eu tento não ser polêmico. Mas ela me pareceu que foi um favorecimento para votos na época. Justamente pela proposta feita com a história da reciclagem, que tem um fundo social, mas hoje, passado 11 anos, a gente sabe o tamanho do problema que é, por causa das condições, o dinheiro investido, e ela acaba sendo deveras politiqueira e pouco resolutiva. Então, muitas vezes, a parte da política não resolve.
E muita gente ganha dinheiro com isso e muita gente fica desabastecida com isso. E o custo continua saindo, que daí nós vamos mais adiante. Mas fala um pouco da política, para as pessoas entenderem a política. Ela foi criada em 2010, por quê? Qual era o principal intuito? E, como eu te disse, né, eu tenho isso. Ela foi feita com toda a elaboração, foi elaborada, levou-se muitos anos para ser feita, quase 20 anos. E agora está 11 rodando e a gente sabe que ainda tem lixão. A gente tem uma particularidade, meus amigos da FEPAM vão querer minha cabeça depois, mas aqui se diz que são áreas em adequação, tu sabe disso, dizem e continua em adequação, nunca se termina a adequação, há 10 anos. Claro, temos áreas maravilhosas, temos áreas que estão funcionando bem, de recebimento, tudo, mas tem área que é daquele jeito, né? Fala um pouco sobre isso, professor. Legal, Luciano. Eu assim, eu tive a oportunidade desse período todo que a política tramitou, de 2008, né? A política saiu em 2010, mas de 2008 até a sua publicação eu tive a oportunidade de participar ativamente, acompanhar os debates, entender um pouco quando o relator do projeto acabou pegando para si, apensando os outros projetos de lei que tinham na Câmara. O apensar os projetos é juntar tudo que é projeto que trata do tema de resíduos, botar na cola daquele único projeto e dizer, bom, daqui eu vou botar no liquidificador aqui, fazer a batida e vou tirar um único projeto com tudo que se tem dentro da Câmara para trabalhar isso aí. Eu acompanhei esses 2 anos, findando, depois, claro, toda a implementação, eu coordenei, acabei dando uma série de cursos para a indústria sobre a parte da política, mas o que motivou realmente, assim, havia um apelo social, né, e extremamente pertinente, porque era uma fragilidade do país perante as organizações internacionais, enfim, perante os outros países, você, com a história que tem, né, com o tempo de vida do país, né, com a trajetória, você olhar e não existir uma lei e uma regra para resíduos sólidos no país. Era muito frágil. Nós temos o que a gente chama de normas infralegais, né? Tínhamos o CONAMA, né, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, por muito tempo legislou e, né, tomou pé, criou regras mais operacionais, pontuais, específicas para a gestão de resíduos, mas de fato não existia uma lei que colocava todos os gestores públicos em xeques e estabelecia a Bíblia, né, do gestor público do que fazer, né? Então, eu acho que esse foi o grande ganho e a grande discussão que tomou conta. É claro que, no processo de elaboração da lei, muitos apareceram no caminho, criaram suas posições e quiseram criar mecanismos complexos, no meu ponto de vista, para você implementar a lei. Eu acho que o ponto é esse, né? Por que nós não avançamos muitas vezes? Por que alguns temas, muitas agendas, a gente vê em alguns pontos avançando, algumas obrigações, inclusive, do setor empresarial. O setor empresarial está tentando fazer força, né? Está fazendo força para tentar executar alguns dispositivos da norma, mas se criaram alguns meandros, alguns pontos, alguns mecanismos extremamente complexos. Trabalhar com resíduo não é fácil. Ao você estabelecer mecanismos e regras complexas para um país que não tem nada, então imagina, a gente teve como base, boa parte das discussões, normas europeias, né? Se discutiu modelos diversos que são estabelecidas em países muito evoluídos, tanto em sociedade, em comportamento, como em tecnologia e infraestrutura para descarte de resíduos. E nós não tínhamos nada, né? Ou muito pouco. Não tínhamos nada em relação ao tamanho do país, tá? Se você olhar alguns estados, você vai dizer, não, Thiago, mentira, São Paulo tinha estrutura, Rio Grande do Sul tinha, mas nós temos até Alagoas, alguns estados, não tinham 3% de destinação adequada de resíduos, né? Se tinham efetivamente fragilidades. Então, eu acho que o caminho se perdeu em alguns dispositivos muito complexos para você fazer amarras para fazer gestão de resíduos. Poucos instrumentos de incentivos que foram estabelecidos na lei não se concretizaram. Então, nós não temos os incentivos, dispositivos, por exemplo, de incentivo à reciclagem, dispositivos de isenção tributária
né, para o material reciclado, que viabiliza chegar a um produto mais competitivo, uma compra de uma matéria-prima diferenciada, né? Então, todos os dispositivos de instrumentos econômicos de financiamento e investimento para você criar estruturas adequadas, né? Transformar o lixão, cessar o lixão, montar um aterro sanitário, botar essas trincheiras aí bonitas que a gente estava comentando, além de remediar as áreas contaminadas com o lixão, né? Porque não é simplesmente você dizer, eu vou parar de descartar, vou criar uma área nova para me descartar lá, bonitinha, que não vai gerar impacto, mas é aqueles longos anos na minha cidade, que eu não sei, né, desde quando. Peguem a idade da cidade que vocês estão e imaginem que desde aquela época, possivelmente, ela gera resíduos numa quantidade crescente, muito proporcional à relação da população. Se você pegar uns censos, aí, se você quiser brincar um pouquinho com os dados, né? E eu acho que o grande desafio é esse. Nós passamos aí 10 anos, criamos algo extremamente... 11 anos, né, como você mesmo comentou. Criamos algo muito complexo, né, que nós somos campeões de fazer isso, né, muito mirabolantes para fazer o básico. A gente não descartava resíduo bem, né, nós não conseguimos segregar o resíduo, nós conseguimos separar o que é reciclável do que não é. Nós não temos unidades de compostagem. Nós não conseguimos fazer com que boa parte da população entenda isso e tenha 2 lixeiras na sua casa para fazer uma separação mínima de resíduo seco e orgânico. E aí começamos a criar muitos dispositivos, amarras, acho que muita pauta social, algumas agendas aí realmente sociais foram trazidas para dentro da política, planos muito complexos, amarras complexas, e aí estamos aqui, um pouco frustrados, porque sempre que onde tentávamos avançar uma barreira, né, um muro novo, pulávamos um muro, andava 2 passos, tinha outro maior ainda, né, sem articulação, com muitas vezes órgãos públicos sem saber o que fazer, sem planejamento. Frustra, né? Frustra. Chega um momento que você cansa, você gasta muito recurso, muita força e anda pouco. E esse é um cenário que a gente precisa quebrar agora. De alguma maneira nós precisamos revisar isso. Talvez seja... Assim que tu vê a política hoje, como é que tu vê a política dos resíduos no dia de hoje, assim? Tu desenha todo o cenário, concordo muito. Como é que tu enxerga hoje a política? Como é que está funcionando? A política vem avançando, né? Ela tem seus dispositivos, são difíceis de cumprir, né? São ambiciosos, não é nem difíceis de cumprir, porque são morosos, os tempos não são os mesmos para você trabalhar com grandes obras de engenharia. Imagina que a gente está falando de obras de infraestrutura pesada, né? Tanto quanto fazer uma rodovia, tanto quanto construir uma ponte. E que não aparecem tanto. Né? E é uma ordem de prioridade que muitas vezes o apelo social também, o cara quer a rodovia, quer a rua, às vezes a mobilização social ou o apelo enfrenta, político, né, chefe? O apelo político também. Conversamos aqui, não querendo te atrapalhar, conversamos aqui com um engenheiro mecânico que trabalha com água, né? E aí ele tá falando que o trabalho dele é com perdas, para evitar perdas de processo. O engenheiro Gardel. E aí ele explicou que às vezes a estruturação para te pegar e fazer era mais barato tu pegar e reduzir a pressão, a vazão de água naquele trecho que tu manteria e não precisaria gastar tanta manutenção, mas a ordem era a manutenção, porque daí tu abre o buraco. Então o custo que seria 1 milhão, infelizmente passaria a 5, mas o pessoal veria que está tendo uma obra feita naquele local. Sabe aquela obra de campanha, né? Sim, no momento oportuno. Como a gente brinca muito, né? A tal da inauguração da 118 foi inaugurada em 3, 4 governos do estado. Tá lá? Mas eu não queria te atrapalhar, eu só me lembrei desse detalhe, assim. Então tu enxerga que a política tá evoluindo, tá andando. Ela teve seus avanços, sim. Né? Nós conseguimos estruturar uma série de programas, nós conseguimos fazer com que os municípios estabelecessem um plano de gestão de resíduos. A maioria dos municípios saiu. A força mas saiu, porque a lei estabeleceu, né? E chegou lá, cai, né? Quando saiu a lei, olha, 2 anos para todos os municípios, todos os órgãos, né?
o Estado também, a União fez o seu Eu te pedi plano. para falar um né? pouco sobre isso, para aprofundar isso, as pessoas entenderem o plano de resíduos. Primeiro, acho de forma de Estado, para o cara entender por que é menor. Eu acho que é importante isso. Não, verdade. Eu participei da elaboração de todos os planos, o plano nacional, participei, consulta pública, foi uma polêmica até hoje, né? Tá para ser revisado, mas é uma polêmica que ele não vigora, mas é um meandros mistura com o plano de jurídicos saneamento ainda. básico. E aí faltou um decreto para publicar, no decreto regulamentador falava que tinha que ter, se criou uma comissão interministerial na época que aprovava e não tinha um ministério lá. Tem algumas composições, o plano foi elaborado, mas não foi como tecnicamente se fala, publicizado, colocado em vigor, né? Não teve a sua aprovação formal. E até hoje se diz que o Brasil não tem um plano, né? Então ficou algo um pouco capenga nesse sentido, né? Plano Nacional de Resíduos Sólidos. E depois temos o nosso plano estadual de resíduos sólidos, né? O PERS-RS, né? Quem quiser de alguma maneira entrar no site. Explica para a audiência o que é o plano de gestão de resíduos, para o pessoal entender o que compõe um plano, por que tem um plano nacional. A ideia dessa primeira temporada é isso, são coisas, tentar trazer o básico. Então vamos lá, Luciano, vamos lá, porque senão daqui a pouco eu já me empolgo aqui, tô falando aqui dentro de uma sala de aula, né? Os planos, geralmente quando uma política é instituída, ela cria objetivos e cria instrumentos, e dentro desses instrumentos existem planos. Para que haja um alinhamento de rumos naquela temática, geralmente se estabelece hierarquias de planos. Então, o governo federal estabelece um plano nacional que dá um guia, uma visão macro, geralmente com uma visão regional, com amplas diretrizes, né? Objetivos, metas, programas amplos, como, por exemplo, né? Estabelecer coleta seletiva em todos os municípios num horizonte de tempo, ou, por exemplo, findar os lixões, né? Metas para findar os lixões, como, por exemplo, estabelecer uma meta para coleta e compostagem. A gente falou um pouco dos resíduos orgânicos aqui, que é um outro tendão de Aquiles, podemos anota aí na pauta para a gente falar, né? E a partir dessas visões macros, o Estado estabelece o seu plano num olhar realmente estadual, né? Regional, vamos dizer assim, né? Olhando quais são as suas regiões, quais são as peculiaridades dos 497 municípios que nós temos, né? Se existem aglomerados urbanos, qual é o perfil realmente, então se busca um diagnóstico, entender um pouco como é o comportamento da gestão de resíduos, quais são os volumes gerados, quais são as cidades que geram mais resíduos, qual que é a composição, e dela tenta-se buscar e extrair, né, algumas linhas de ação e programas que vão ser obedecidos ou vão ser guias para os planos municipais, né? Isso serve até como serve até não, ele deve, né, ser utilizado como um guia para o plano municipal, porque você consegue entender melhor qual que é o contexto da sua região e fazer, inclusive, concessões, né, parcerias entre municípios para que você possa ter condição e viabilidade, inclusive econômica, de ter uma gestão de resíduos adequada, né, em conjunto com outros municípios, porque não é viável, né, municípios pequenos, sozinhos, estruturarem as suas infraestruturas de gestão de resíduos. Então, muitas vezes essa parceria, que aí geram outras vaidades, né, entre líderes municipais. Mas o plano, na verdade, ele serve para isso. Ele é um guia, ele é um início e não um fim. É bom dizer, porque muita gente... É um processo exaustivo, muitas vezes o plano se torna aquela questão complexa de você estabelecer um diagnóstico, de entender como é que são as áreas para descarte do seu município, saber como é a coleta seletiva, perfil, como você regionaliza, como você coleta, onde você faz o transbordo lá, que é tirar daquele caminhão compactador, tá no caminhão maior. E aquilo ali cria os programas, aí tem educação ambiental, tem conversas ali com a sociedade, tem os indicadores de como melhorar a sua gestão. Mas aí parece que quando você finda o plano, aprova lá na Câmara dos Vereadores, parece que encerra, né? E na verdade aquilo é só o começo, você recém estruturou o plano. Eu acho que o que falta é um pouco mais de intensidade e ímpeto para que os governos, as equipes técnicas olhem e executem, né?
Então, papel, eu tava numa reunião essa semana e tava falando, né? Papel aceita tudo, né? Papel aceita tudo. O que falta é realmente gente que consiga, né, transpirar, né? São dois momentos, é o de inspiração ao elaborar o plano e o transpiração na execução, né? E isso tem que ter energia, não é fácil, né? Não é difícil. Eu costumo dizer, né, que nem muitas vezes o colega, é uma analogia rápida, né? Sente que não está bem de saúde e tal, vai começar uma academia, né? Aí o cara vai lá, toda a força, se inscreve na academia, vai lá uma semana, o cara tá fazendo a segunda semana já, será que eu vou todos os dias? Já não sabe. Aí na terceira já não vai. Aí na quarta já não vai mais nenhum dia, já tá no sofá. Já abandonou. E já abandonou. Os planos, muitas vezes, seja ele qual for, tá? A gente pode pegar o plano de saneamento. Ele tem um pouco disso. Você finda ele, o plano tá todo mundo com gás para começar. E aí as pessoas vão olhando, vão vendo que parece que não tá evoluindo, não tá dando nada, vão deixando e se esquece. Mas queria agradecer mais uma vez a tua presença, foi muito bom a gente estar conversando aqui. Vou te trazer para outros temas, a gente tem um grande ponto que vai ser os ODS, que vai ser bem interessante, que eu acho que os objetivos de desenvolvimento sustentável são essenciais e ninguém me tira da cabeça que a gente está gatinhando muito e eu sei que tu tem uma visão peculiar, tu está movimentando isso há algum tempo. Devo te trazer para outro programa. Vou te trazer para alguns programas. Eu vou trazer um para ir na fogueira quando vier com os colegas e vamos falar sobre licenciamento. Provavelmente na segunda temporada. Então quero agradecer mais uma vez o engenheiro Thiago José Pereira Neto, engenheiro ambiental, um amigo pessoal meu de longa data. Queria agradecer pelo privilégio de estar aqui no Base Ambiental, ajudando a difundir mais informação e conhecimento para nossa audiência qualificada, que espero cada vez cresça mais. Mais uma vez, obrigado em nome da Save Soluções. Competência, seriedade e experiência em processos produtivos, processos químicos e ambientais, segurança do trabalho e sistema de gestão integrado. Nossa amada Rádio Frida Rock, que é uma rádio empoderada. E ao Pod Launching, fazendo suas ideias passando nas nuvens. Queria agradecer mais esse momento. Obrigado, Thiago. Até breve. Valeu, Luciano. Muito obrigado aí, cara. Uma honra aí. Um abraço a todos. Até mais.